Bom dia, tudo bem? Conseguiu responder a atividade de casa? Me conte aí como que foi, se teve dúvidas, se não teve. Na nossa última aula, nós estudamos que dentro da adição contém algoritmos, certo? Esses algoritmos são o raciocínio, tá? É o meio que eu utilizo para chegar até a solução de um determinado problema. É a lógica que eu estou utilizando para solucionar aquela adição, certo? Vimos também que a adição ela é baseada na ideia de juntar ou acrescentar, certo? Além dessa ideia de juntar e acrescentar, nós vimos também que existem 4 formas diferentes, certo? 4 caminhos que nós podemos utilizar para responder essas adições, certo? De um modo geral, nós vimos a reta numérica, vimos a decomposição, vimos a utilização do material dourado e vimos também sobre a utilização do quadro valor dilugado, QVL, certo? Então, a partir disso, eu deixei 2 páginas para vocês estarem respondendo, e aí agora eu vou estar fazendo a correção dessas atividades. Peço que vocês abram aí o livro de vocês, tá? Na primeira página de atividade, que é da página 63, e aí nós vamos ir respondendo juntos. Vou ir explicando as perguntas, vou explicar o que ela quer, vou dar uma revisada nesse conteúdo de acordo com a atividade, e aí você vai corrigindo a atividade que você respondeu na sua casa, tudo bem? Caso você tenha alguma resposta diferente, alguma dúvida que ficou restando a respeito do conteúdo, peço que me envie uma mensagem no WhatsApp, que me ligue, para que eu possa estar tirando essa dúvida, que eu possa estar explicando novamente o conteúdo para você aí em casa, beleza? Então, vamos lá. Número 1 da página 63, ele pede para você determinar a soma de cada uma das alternativas. Daí nós temos a letra A e a letra B, certo? Na letra A, diz o seguinte: em uma adição, as parcelas são 731 e 235. Qual é a soma? Daí nós vamos pegar a primeira parcela que ele fala, 731. Esse número 731, o número 1 significa a minha unidade. O número 3 significa a minha dezena, porque é 30. Então, vou colocar aqui na casinha da dezena. E o número 7 significa a minha centena, então eu vou colocar ela aqui na minha casinha da centena. 731. Como é uma soma, então eu vou colocar o meu sinalzinho de mais. Mais 235. Da mesma forma, no número 235, a minha unidade é o 5, que é o que tem o menor valor posicional. Então, eu vou colocar na unidade. 235, certo? Então, o 5 está na minha unidade, o 3 está representando o 30, então ele representa uma dezena, certo? Então, vou colocar ele aqui na casinha da dezena. E o 2, que representa uma centena, por ser 200, tá? Maior valor posicional, vou colocar ele embaixo da centena. No livro, ele já vem preenchido dessa forma para vocês, certo? Ele pede aqui para vocês estejam respondendo agora o restante, tá? O que falta, que é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Na aula de ontem, nós vimos a questão da decomposição, tá? Então, eu vou explicar isso aqui para vocês. Esse 1 mais 5 é a mesma coisa de eu estar somando a minha unidade. 1 mais 5, 1 mais 5. O 3 mais 3 é a soma da minha dezena, da decomposição. 3 mais 3. E a centena, 7 mais 2. Tá? Tudo separadinho. Daí eu posso começar respondendo por aqui, fazer direto, ou eu posso começar pelo QVL, tá? Eu vou começar pelo QVL, mas se você tiver começado pela sentença, não tem problema. O resultado vai ser o mesmo. 1 mais 6. Então, vamos lá. Se eu tenho 5 dedinhos e eu acrescento mais 1, o número que eu encontro é 6. Então, 1 mais 5 é igual a 6.
descobri esse resultado do 1 mais 5 é igual a 6, então eu posso já vir colocar ele aqui em cima. 1 mais 5 igual a 6. 3 mais 3, a mesma lógica. 3 dedinhos, mais 3 dedinhos, daí eu venho somando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encontrei o número 6 novamente, então eu vou colocar o 6 aqui na dezena e vou repetir o 6 aqui do 3 mais 3. E 7 mais 2, tem o número 7, vou contar aí mais 2, vou encontrar o número 9. E aí eu colocando esse número 9 aqui, eu posso repeti-lo aqui, porque é o mesmo cálculo, 7 mais 2 e 7 mais 2. A resposta que eu vou colocar aqui vai ser a questão mesmo da explicação desse resultado. Então, qual é a pergunta? Vamos voltar lá na pergunta. Qual é a soma onde as parcelas são 731 e 235? Lembrando que a soma é o resultado. Então, nós vamos escrever aqui. A soma é 966. Certo? Então, essa aqui é a correção da nossa questão da número 1. Tá? Agora vamos da letrada número 1. Agora nós vamos para a letra B. Em uma adição, as parcelas são número 232, certo? Então, 200, centena, 30, dezena e 2 unidades. E o seu sucessor. Sucessor é tudo que vem depois. Então, seria 233. Isso aqui é o que está no livro de vocês, certo? Tudo que eu coloco vermelho é o livro, tudo que eu coloco azul é a resposta no caso. Aí ele vem perguntando, qual é a soma do número 232 com o seu sucessor? Então, a soma que eu tenho é de 232 mais 233. Então, eu vou seguir a mesma lógica da letra A, tá? 2 mais 3, 5. 3 mais 3, 6. 2 mais 2, 4. Vou responder aqui do lado também. 2 mais 3, 5. 3 mais 3, 6. E 2 mais 2, 4. A resposta que eu coloco aqui, mais uma vez, é o resultado da minha soma. Qual é o resultado da minha soma? A soma é 465. Tia Gabi, eu preciso escrever a soma é? Sim, porque ele está fazendo uma pergunta. Então, nós vamos especificar lá que a soma é X, porque é o que a pergunta, né? O que a atividade está nos perguntando. Então, por isso que eu escrevo sempre bem detalhado mesmo, para não ter dúvida depois quando for estudar para fazer uma atividade, quando for estudar para fazer uma prova. Então, essa aqui é a correção da nossa número 1. Vou tirar uma foto e vou colocar no vídeo aqui agora, porque a imagem não está focando tanto. Então, com a foto da correção vai ficar mais fácil para você corrigir aí em casa, tá? Na página 64, número 2, ele diz o seguinte: vamos realizar as adições através das retas? Comprove pelos números de sua régua. Veja o modelo. Daí ele traça como se fosse uma régua, tá? Uma sequência numérica para nós estarmos calculando. A primeira alternativa que eu coloquei aqui é a mesma que tem no livro. As outras 3, assim como no livro, estão sem responder, que é o que você respondeu em casa, tá? Então, eu vou estar explicando aqui qual foi a lógica utilizada na resposta do livro para conseguir fazer as outras, tá? Então, o que acontece? 3 mais 10. Voltando lá para o coelhinho que gosta de pular a cerca. Ele está no número 0,
que não significa nada. Então, ele deu um pulinho de 3 casas, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, eu vou levar ele até esse 3. Chegou no 3. Aí, ele quer saber do 10. Então, eu vou levar do 3 até o número 10. 10. Cheguei aqui no 10, né? Pulei as 3 casinhas. Pulei, né? A 10, que ele pediu aqui. Cheguei no pontinho 10. Quando eu chego no pontinho 10, eu vou contar 3 casinhas, que são essas 3 aqui iniciais, para eu saber quanto que é 10 mais 3. Por quê? Se eu for contar aqui com toda essa minha sequência, eu só tenho 10 cercas, mesmo tendo essa 3 aqui. Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 eu já tenho 10. Então, eu vou incluir as outras 3. 1, 2, 3. Que vai ser o pulo final do meu coelhinho. Ele vai parar na casinha 13, então o resultado dessa soma é igual a 13. Aplicando isso nas demais, já tenho o número 1 e tenho o número 18, então vou levar ele lá até o número 18. Ó. Levei meu coelhinho até o número 18, daí ele pede para pular mais uma casinha, que é 18 mais 1. Então, eu vou pular mais uma casinha ou uma cerquinha, parei no número 19, que é o número que eu vou colocar aqui em cima. 1 mais 18 é igual a 19. A mesma coisa no de baixo, 5 mais 9. Vou levar meu coelhinho até a cerquinha de número 5, depois até a cerquinha de número 9. Só que eu quero saber quanto que é 9 mais 5, ou 5 mais 9. Então, eu já estou aqui no 9. Vou contar mais 5, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Parou aqui. Então, vou trazer meu coelhinho até aqui. Qual foi o número que encontrei aqui embaixo? 14. Então, esse número 14, eu vou escrevê-lo aqui em cima. A mesma coisa no de baixo. 4 mais 10. Vou levar do 0 até o 4 e do 4 até o 10. Só que quando chega no 10, eu preciso saber quanto que é esse 10 mais o 4. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Levei até o 4, encontrei, né, até a quarta casinha que contém o número 14. E aí, eu vou repetir o número 14 aqui em cima. Então, essa é a correção da número 2 da página 64, tá? Assim como na página anterior, eu também vou estar postando uma foto da correção da atividade para que vocês possam ter uma visibilidade melhor na questão do foco mesmo que está passando para o livro, tá? Então, por hoje, é só essa questão da correção das duas atividades. Espero que vocês tenham entendido o assunto, mas caso não tenham entendido, se ficou alguma coisa sem que vocês compreendessem, ou uma lógica, ou alguma palavra que Tia Gabi usou, por favor, estejam entrando em contato comigo para que eu possa estar ajudando, tá? Na questão da compreensão do conteúdo de vocês. Então, por hoje é só na nossa aula de matemática. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!